Ela se chamava Isabela. Tinha apenas 20 anos, mas carregava nos ombros o peso de quem já havia enfrentado o mundo cedo demais. Morava com a mãe e 2 irmãos pequenos numa casinha simples, numa vila distante da cidade. Acordava ainda no escuro para pegar 2 ônibus e chegar ao trabalho como recepcionista em um dos hotéis mais luxuosos do interior de São Paulo. Era um lugar de mármore polido, perfume caro nos corredores e pessoas que quase nunca olhavam nos olhos de quem estava atrás. Do balcão, Isabela era discreta, profissional. Cabelos castanhos escuros, sempre presos em um coque simples, a maquiagem leve só para esconder o cansaço. Mas os olhos, os olhos, esses nunca mentiam. Brilhavam com a esperança de quem ainda sonhava com algo maior, mesmo vivendo num mundo que a fazia sentir pequena. Todos os dias, ela cumpria suas funções com eficiência, mas por dentro, às vezes, se sentia invisível, como se fosse só mais uma engrenagem que ninguém notava. Até aquele dia, era uma tarde chuvosa. A cidade estava coberta por uma neblina fina e o barulho dos trovões parecia deixar tudo mais silencioso. Isabela estava na recepção, conferindo os nomes das reservas, quando a porta de vidro se abriu e ele entrou. Não precisou dizer uma palavra. A presença dele bastou para que todos os olhares se voltassem. Alto, elegante, cabelos grisalhos bem penteados e um terno impecável, mesmo molhado pela garoa. Ele caminhava com passos lentos, mas firmes, como alguém que sabia exatamente quem era. Tinha o tipo de postura que não se aprende, se herda, se constrói com o tempo e com a vida. Seu nome era Gustavo Albuquerque, 75 anos, um dos empresários mais respeitados do país, dono de minas e terras em 3 estados. Viúvo havia mais de uma década, sem filhos, sem escândalos, sem sorrisos largos. Era o tipo de homem que tinha tudo, menos companhia. Ele se aproximou do balcão e, ao invés de apenas entregar um documento ou pedir as chaves da suíte presidencial, olhou diretamente nos olhos de Isabela e perguntou: "Qual o seu nome, moça?" Ela hesitou. Não era comum os hóspedes fazerem isso. Normalmente entregavam os cartões sem dizer boa tarde. "Isabela, senhor. Seja bem-vindo ao Hotel Palácio Imperial." Ele sorriu de leve, um sorriso curto, mas verdadeiro. "Isabela, nome bonito. Me lembra a minha filha mais velha, que perdi ainda pequena." Ela não soube o que dizer. Apenas abaixou os olhos, tocada por aquela confidência inesperada. A partir daquele dia, Gustavo passou a descer todos os dias para o café da manhã, mesmo podendo pedir no quarto. Sempre no mesmo horário, sempre com a mesma educação refinada, e sempre parava para conversar com Isabela. Perguntava sobre seu dia, sobre a família, sobre o tempo. Não fazia perguntas invasivas, nem usava palavras bonitas à toa. Ele apenas ouvia. E isso para Isabela era novo. Pela primeira vez, alguém a via. Não apenas como a funcionária atrás do balcão, mas como uma pessoa com história, com voz, com sonhos. No início, ela ficou confusa. Por que um homem tão importante, tão vivido, estava interessado nela? Era só simpatia? Era curiosidade? Era solidão? Sim, era solidão. Isabela logo percebeu. Por trás da aparência impecável, Gustavo carregava uma tristeza quieta, uma ausência que nem todo o dinheiro do mundo preenchia. E ela, com seu jeito doce e verdadeiro, foi como uma brisa nova num lugar empoeirado há muito tempo. Ele não via beleza apenas no rosto dela. Ele enxergava a alma limpa, a educação sem afetação, o respeito com que ela tratava até os hóspedes mais grosseiros. E ali, naquele sutil ir e vir de conversas diárias, uma conexão nasceu. Uma amizade improvável, silenciosa, mas intensa. E foi nesse compasso delicado que o inesperado começou a tomar forma. Um elo improvável entre 2 mundos tão distantes, mas 2 solidões que se reconheceram. O tempo passou sem que Isabela percebesse. O que
Começou como uma conversa educada entre hóspede e recepcionista, logo se transformou em uma rotina doce e inesperada. Todos os dias, por volta das 9 da manhã, o velho empresário descia calmamente para o café, trajando ternos elegantes e sempre com um jornal dobrado debaixo do braço. Mas mais do que o café, ele esperava pela conversa com ela. Isabela também começou a esperar por aqueles minutos. Por mais estranho que fosse, a presença dele a fazia sentir-se segura. Havia algo naquele senhor que ninguém mais via. Atrás das rugas bem marcadas e da voz grave existia uma leveza, uma gentileza quase esquecida no mundo de hoje. Ele perguntava por sua mãe, ria dos causos engraçados do irmão mais novo e escutava, realmente escutava, cada detalhe da vida simples que ela levava. As conversas diárias foram criando uma ponte entre dois mundos completamente diferentes. Ele, um homem que já tinha visto tudo: luxo, viagens, negócios milionários, perdas dolorosas. Ela, uma jovem cheia de planos que a vida insistia em adiar. E naquele espaço entre o que ele já viveu e o que ela ainda sonhava viver, nasceu algo silencioso, mas real. 2 semanas viraram um mês. Um mês de cumplicidade, de trocas sinceras, de olhares que não precisavam de muitas palavras. Até que, numa manhã ensolarada e silenciosa, Gustavo a surpreendeu com um convite fora do comum. Ele pediu que Isabela o acompanhasse até o jardim do hotel, um espaço florido, quase esquecido pelos hóspedes, mas que ele adorava. Sentaram-se num banco de madeira sob a sombra de uma jabuticabeira antiga. O ar era leve, o perfume das flores misturava-se com o cheiro do café recém-passado. Gustavo a olhou com ternura, respirou fundo e com um sorriso calmo, porém firme, disse: Isabela, eu sei que isso vai soar estranho, talvez até loucura, mas eu preciso perguntar. Ela o olhou com atenção, o coração batendo um pouco mais rápido. Você aceitaria se casar comigo? O tempo parou. Isabela riu, sem saber se era uma brincadeira. Ficou vermelha, sem jeito, e respondeu num tom leve: Está brincando comigo, Sr. Gustavo? Mas ele não sorriu. Seu olhar estava sério, não havia ironia, nem jogo. Estou sendo sincero. Eu sei que tenho idade para ser seu avô, mas não é sobre isso. Eu tenho vivido sozinho há anos, e a verdade é que estou cansado. Cansado de acordar e não ter ninguém para dividir o silêncio. Cansado de fingir que o dinheiro me basta. Ele fez uma pausa. Estava vulnerável, com os olhos marejados, e ela nunca o tinha visto assim. Eu não quero morrer sem amar mais uma vez. Mas não um amor de juventude, desses de cinema. Quero um amor sereno, um afeto calmo, uma companhia verdadeira. E, Isabela, eu vejo isso em você. Desde o primeiro dia, as palavras dele entraram como vento morno no coração dela. Confundiram, sim, mas também tocaram algo profundo que ela não sabia que existia. Ela ficou em silêncio. Não sabia o que dizer. Tantas coisas passavam por sua mente. A diferença de idade, o julgamento das pessoas, o medo do desconhecido. Mas também lembrava de tudo o que ele já havia feito por ela, mesmo sem esperar nada em troca. Do respeito com que sempre a tratou, do carinho silencioso. Então ele completou: Não quero que pense que isso é um contrato. Você não será obrigada a nada. Não precisa fingir nada. Eu só quero a sua presença. Em troca, terá tudo o que nunca teve: liberdade, segurança, seus estudos pagos, uma vida tranquila. Mas mais que isso, terá alguém que te admira, que acredita em você. Só peço que pense com carinho. Ela agradeceu, ainda confusa, e pediu um tempo para refletir. Ele não insistiu. Apenas sorriu, como quem sabia que não podia exigir o amor de ninguém, mas podia oferecer o seu. Naquela semana, Isabela pensou em tudo. Conversou com a mãe, chorou sozinha, olhou para o teto durante as madrugadas. No fundo, o que mais a incomodava não era a proposta em si, mas o que ela sentia quando pensava nele. Era um tipo de cuidado, um afeto calmo, sincero.
diferente de tudo que já tinha vivido. No 7º dia, ela voltou ao jardim. Ele já a esperava, como sempre, com as mãos cruzadas sobre o colo e os olhos fixos nas flores. Ela sentou ao lado dele. Não disse nada por alguns segundos. Depois, virou-se com suavidade e respondeu: "Sim, eu aceito." E naquele momento, mais do que um acordo, nascia um novo capítulo na vida dos dois. O dia chegou com o céu limpo e o ar morno de uma tarde dourada. Era o tipo de dia que parecia abençoado desde o nascer do sol. No jardim do hotel onde tudo havia começado, decorado agora com flores brancas e tons de champanhe, aconteceria um dos casamentos mais comentados da região. E não pelos motivos certos. Isabela vestia um longo vestido branco de renda francesa, delicado, sem exageros. Seus cabelos estavam soltos, com ondas suaves caindo pelos ombros, um brilho discreto nos olhos e um sorriso sereno no rosto. Mas por dentro, o coração batia como um tambor. Ao seu lado, Gustavo, com um terno sob medida, segurava firme sua mão fina e trêmula, com o mesmo cuidado de quem segura algo frágil, mas precioso. Ele estava calmo, embora soubesse o que estava por vir. E não era só a cerimônia. A celebração foi íntima. Poucos convidados. Apenas amigos mais próximos de Gustavo, alguns rostos do alto escalão, a mãe de Isabela e os 2 irmãos menores, que mal entendiam o que aquilo significava. A música suave preenchia o ar e a luz do entardecer criava um brilho dourado nas taças de cristal. Mas bastava prestar atenção nas expressões dos presentes para perceber. Nem todos estavam ali para celebrar. Dos cantos, olhares atravessados, sorrisos falsos escondendo pensamentos cruéis. E baixinho, os sussurros ecoavam como agulhas invisíveis. Ela é só uma garota pobre que teve sorte. Está vendendo a juventude por segurança. Esse velho enlouqueceu. Isso é carência, não amor. Ele vai se arrepender. Isabela ouvia. Ela fingia que não, mas ouvia tudo. Sentia os olhos nas costas, os cochichos, os julgamentos. E por dentro, lutava contra a vontade de chorar. Não porque estivesse arrependida, mas porque doía ser mal interpretada. Doía ser vista como um prêmio comprado e não como alguém que estava ali por escolha, por sentimento. Ela não amava Gustavo como uma jovem sonha amar, com borboletas e promessas eternas. Mas o que havia entre eles era algo diferente. Era respeito, era cuidado, era paz. E para ela, isso já era muito mais do que qualquer paixão passageira. Durante a cerimônia, ao trocar votos simples, ele disse com os olhos marejados: "Você me deu os últimos dias mais vivos da minha vida. E por isso, hoje, diante de todos, eu prometo ser mais do que um marido. Prometo ser seu amigo, seu escudo, seu lar." Isabela não respondeu com palavras bonitas, mas segurou a mão dele com força e ali, no aperto, firme e silencioso, disse tudo. Após a festa, breve e refinada, o motorista os levou até o chalé reservado especialmente para a primeira noite do casal. A viagem foi silenciosa. Ela olhava pela janela, o vestido branco agora amassado pelo cansaço e o coração pesado de dúvidas. Chegaram ao chalé, um lugar afastado, romântico, decorado com pétalas vermelhas, velas suaves, lençóis de algodão puro. Tudo parecia tirado de um filme. Menos o que ela sentia. Ela tinha medo, não dele, mas do momento. O que ele esperava dela? Será que agora que estavam casados ele exigiria algo? Será que aquele homem que sempre a tratou com respeito esperava finalmente que ela agisse como esposa? Seria aquela noite o preço que ela teria que pagar? Ela entrou no quarto com passos lentos. Os dedos tremiam. O coração parecia preso na garganta. Gustavo, atrás dela, notou. Ele não disse nada de imediato. Tirou o paletó, caminhou até a poltrona, sentou-se e ficou ali, olhando para ela, com um olhar diferente, um olhar sereno. "Isabela, sente-se um pouco, por favor." Ela obedeceu. Sentou-se na beirada da cama,
sem saber se olhava para ele ou para o chão. Então, ele falou, baixo, pausadamente, você está com medo. Eu vejo. Ela assentiu quase chorando. Quero que saiba que essa noite é sua, não minha. Não espero nada. Não quero nada que não venha do seu coração. Ele fez uma pausa e em seguida disse, você já me deu mais do que muitas mulheres que estiveram ao meu lado. Sua companhia, seu tempo, sua escuta. Isso basta. Se quiser, eu durmo na poltrona. Não tem problema. Só quero que você esteja em paz. Foi então que Isabela chorou. Não de tristeza, mas de alívio. E pela primeira vez naquela noite, ela acreditou que talvez tudo aquilo fosse amor. De verdade. Só que de um jeito raro, silencioso e quase impossível de entender. O quarto era silencioso. Só se ouvia o som distante do vento batendo levemente nas janelas e o estalo suave das velas queimando devagar. As pétalas de rosa estavam espalhadas sobre a cama com lençóis brancos impecáveis e o perfume do ambiente era doce, acolhedor. Era como se tudo ao redor tentasse criar uma atmosfera perfeita para um momento esperado. Mas a verdade é que nem Isabela nem Gustavo sabiam o que esperar daquela noite. Ela estava nervosa, com as mãos frias, o olhar perdido. Ainda usava o vestido branco, agora um pouco amarrotado pelo dia longo. Gustavo caminhou lentamente até a poltrona ao lado da cama, tirou os sapatos com calma e sentou-se com um suspiro profundo. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. Ele a observava com ternura, como se soubesse que ela estava tentando ser forte, mesmo com tantos sentimentos apertados dentro do peito. Então, ele estendeu a mão e segurou a dela, com firmeza, mas com delicadeza. Os dedos enrugados e quentes tocaram a pele jovem e trêmula da esposa. Foi nesse instante que a verdade começou a emergir. Isabela, ele disse, com a voz mais baixa e mais séria do que nunca. Antes que essa noite siga em frente, tem algo que você precisa saber. Algo que eu escondi por um tempo. Não por maldade, mas porque não sabia como te contar. Ela o olhou, com o coração acelerado. Gustavo respirou fundo. Seus olhos ficaram marejados. Os médicos me deram no máximo 6 meses de vida. As palavras caíram como um peso no peito dela. Isabela congelou. Tentou entender se tinha ouvido certo, mas o silêncio de Gustavo confirmou tudo. Estou com uma doença grave, terminal. Não tem cura. O tratamento só prolongaria o sofrimento. Por isso, eu escolhi viver meus últimos dias com dignidade, com calma, com sentido. Ele abaixou os olhos. A voz falhou por um momento. Quando te conheci, eu já sabia. Já carregava esse segredo. Mas algo em você me fez sentir vivo de novo. Sua simplicidade, seu sorriso sincero, o modo como você tratava as pessoas. Eu não queria morrer. Sozinho. Mas também não queria deixar tudo o que construí para gente vazia, interesseira. Ele ergueu o rosto e encarou os olhos dela. Isabela, eu escolhi você, não por pena, nem por capricho, mas porque, mesmo quando eu era só mais um hóspede, você nunca quis nada de mim. Você foi você mesma, verdadeira, e por isso eu te dei meu nome, minha confiança. Minha última chance de não partir sozinho. Isabela não conteve o choro. As lágrimas desciam silenciosamente por seu rosto, não de revolta, não de tristeza, mas de compaixão profunda. O nó que havia em sua garganta desde que entrara naquele quarto se desfez. Ela, que durante dias havia ouvido julgamentos, críticas e piadas cruéis, agora entendia tudo. Gustavo não estava tentando comprá-la. Estava tentando deixar um legado de afeto. Estava procurando um abrigo para a alma e, de alguma forma, encontrou nela. Eu não espero que você sinta amor de novela, nem paixão desenfreada. Só quero que fique comigo, que caminhe ao meu lado, mesmo que seja por pouco tempo. Ela se aproximou lentamente, ajoelhou-se diante dele e segurou o rosto dele entre as mãos. Você não vai morrer sozinho, Gustavo. Eu estou aqui. E vou estar até o fim.
Eles se abraçaram. Um abraço silencioso, profundo, onde as palavras não cabiam mais. Aquela não foi uma noite de beijos ardentes ou gestos teatrais. Foi uma noite de verdade, de entrega mútua, de aceitação. Ele se deitou pouco depois, e ela se sentou ao seu lado, segurando a mão dele com força. E assim ficaram. Ela acordada, vigiando o sono dele, e ele dormindo com um leve sorriso nos lábios. Porque pela primeira vez em muito tempo, Gustavo sentia paz. E Isabela, mesmo diante da dor, sentia que estava exatamente onde devia estar. Naquela noite, nasceu algo mais forte que a paixão. Nasceu um laço que nem o tempo, nem a doença seriam capazes de quebrar. Os meses que vieram depois do casamento foram diferentes de tudo que Isabela já tinha vivido. A cada manhã, ela despertava com uma nova missão: cuidar de Gustavo, não como uma obrigação, mas como uma forma de agradecer, pela confiança, pelo respeito e, acima de tudo, por aquele tipo raro de amor que não se mede por idade ou tempo, mas por verdade. Gustavo, mesmo debilitado, renasceu em vida. Antes abatido e solitário, ele passou a sorrir com mais frequência. Fazia piadas antigas, daquelas que ninguém mais contava. Às vezes, se empolgava e contava as mesmas histórias, 2, 3 vezes. E Isabela ria, todas as vezes, como se fosse a primeira, porque ela entendia. Para ele, cada história era uma forma de permanecer vivo, de reviver memórias, de dividir sua essência. Durante as manhãs, ela o levava para passear pelos jardins do chalé ou até uma cafeteria escondida no centro, onde ele adorava o cheiro de pão quente e jornal impresso. À tarde, sentavam-se lado a lado e ela lia para ele. Livros, notícias, até cartas antigas que ele guardava em uma caixa de madeira. À noite, ficavam em silêncio, às vezes de mãos dadas, só ouvindo o som da chuva ou da brisa noturna. E assim, ele viveu mais um ano que ninguém esperava, um ano de risadas, memórias e um cuidado que poucos têm a sorte de experimentar nos momentos finais da vida. Quando Gustavo fechou os olhos pela última vez, foi em paz. No quarto do chalé, com Isabela ao seu lado, segurando sua mão, sussurrando que tudo ficaria bem. O velório foi discreto, mas carregado de emoção, e poucos sabiam do vínculo que os unia de verdade. E foi apenas no dia seguinte, no escritório do advogado da família, que o mundo entendeu o tamanho da confiança e do amor que ele depositou naquela jovem. Gustavo deixou tudo para ela. Imóveis, investimentos, contas, obras de arte. Uma fortuna que poderia mudar a vida de qualquer pessoa. Mas junto de toda aquela riqueza, havia algo que valia ainda mais. Uma carta, escrita à mão, dobradinha, amarelada nas bordas, com a caligrafia firme e carinhosa dele. Isabela abriu a carta com as mãos trêmulas e leu com os olhos marejados. Isabela, não foi você que ganhou um presente ao me conhecer. Fui eu, porque nos meus últimos dias você me ensinou o que é amor de verdade. Amor que não pede nada, que respeita, que escuta, que permanece. Não importa o que digam, você foi minha salvação. E eu te deixo tudo não por obrigação, mas porque sei que você vai saber o que fazer com isso. Com carinho, Gustavo. Isabela chorou como nunca havia chorado antes, mas não de tristeza. Era um choro de gratidão, de honra, de um tipo de dor que só quem ama de verdade conhece. Nos dias que se seguiram, ela não mergulhou no luxo, não comprou mansões, nem ostentou nas redes sociais. Pelo contrário, se afastou do barulho do mundo e pensou: o que ele esperaria de mim agora? Foi então que tomou a decisão que transformaria a dor em propósito. Com parte da herança, fundou uma ONG com o nome dele, Instituto Gustavo Oliveira. Um espaço voltado para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo bolsas de estudo, cursos técnicos e apoio psicológico. Ajudava os que, como ela um dia, precisavam apenas de alguém que acreditasse neles. A ONG cresceu,
Histórias de transformação começaram a surgir. Jovens que antes pensavam em desistir da vida, agora sonhavam em se formar, viajar, empreender, e tudo graças à escolha de um homem velho e ao coração de uma mulher jovem. E sempre que alguém perguntava a Isabela o motivo de tudo aquilo, por que ela ajudava tantas pessoas, por que não aproveitava a vida de milionária, ela sorria com doçura e respondia: porque um homem velho me ensinou que o amor às vezes não começa com um beijo, mas com um olhar de respeito. E é assim que a história termina. Ou melhor, recomeça. Não com aplausos, nem com finais de cinema, mas com legado, com amor que continua, mesmo depois da última página.